Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D aka Sadako. E hoje eu estou aqui para contar o que eu precisei fazer para seguir do meu mestrado para o doutorado aqui no Japão. Então, eu não sei se vocês viram no meu Instagram, mas nessa sexta-feira eu fiz uma entrevista para conseguir a extensão da minha bolsa para o doutorado. Eu expressei a minha vontade de fazer um vídeo sobre isso e muitos de vocês me apoiaram, mandaram DMs falando: Erika, por favor, faz esse vídeo. Então, aqui está ele, ok? eu tomei a liberdade de fazer um vídeo um pouquinho mais comprido e não falar somente da entrevista, mas de todo o processo, desde o momento em que eu decidi fazer o doutorado. Então, se por acaso você não quiser ouvir tudo, você pode pular para esse timestamp bem aqui, que é quando eu falo sobre a entrevista em si, beleza? E se você está caindo de paraquedas aqui nesse canal, olá, seja bem-vindo. Meu nome é Erika, como eu já disse, né? Eu sou brasileira, mas estou estudando aqui no Japão. Estou fazendo meu mestrado em Ciências da Computação na Universidade de Tsukuba. E eu estou aqui através de uma bolsa, muito conhecida como Mombuka Gakusho, ou Mombusho, ou MEXT. E eu já contei um pouquinho aqui no canal como foi a minha experiência de conseguir essa bolsa de mestrado e tal. E se você tiver curiosidade, você pode clicar aqui nesse izinho que vai aparecer aqui em cima, que tem uma playlist só falando disso, beleza? Dito isto, vamos para o que interessa, que é o processo de extensão do mestrado para o doutorado. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, porque essa é uma pergunta muito recorrente aqui no canal, que para você vir estudar aqui no Japão pelo MEXT, envolve sempre dois processos paralelos, tá? Um deles é você conseguir a bolsa, e para esse processo você vai ser avaliado diretamente pelo pessoal do MEXT, ok? O segundo é você conseguir entrar na universidade onde você quer estudar fazendo uma prova de admissão, seja para graduação, mestrado ou doutorado. Neste caso, você está sendo avaliado diretamente e exclusivamente pela universidade, ok? Desta forma, não é só você conseguir a bolsa, cheguei aqui no Japão, Vou fazer um mestrado, meu doutorado, uhul! Não é assim que as coisas funcionam, tá, meus queridos? Você precisa fazer a prova de admissão. E foi exatamente isso que eu fiz para o meu mestrado, e é exatamente isso que está acontecendo para o meu doutorado. A diferença é que, como eu já sou bolsista de mestrado do MEXT, eu não vou estar concorrendo diretamente com a galera que, por exemplo, tá no Brasil tentando essa bolsa lá. Mas do mesmo jeito, assim como essa galera que tá no Brasil tentando, ou outras pessoas em outros países tentando, eu preciso fazer a prova de admissão de doutorado aqui no Japão. Com relação a essa prova de admissão, a minha foi em agosto desse ano. Comparado com a minha prova de mestrado, ela foi muito mais simples, muito mais fácil. Eu tava muito mais tranquila também. E o motivo disso é porque, primeiro, que a prova de doutorado para Ciências da Computação aqui em Tsukuba não tem prova escrita. Então é só uma entrevista, sendo que no mestrado o processo normal requer que você faça uma prova escrita. Eu não fiz esse processo normal, tá? Pro mestrado. Pro mestrado eu fiz o processo de Working Individuals. Só tem uma entrevista, mas na entrevista eu precisei resolver uma questão de álgebra linear na frente da banca avaliadora em 7 minutos. E foi... Se vocês quiserem saber mais sobre isso, aqui no izinho vai ter o videozinho falando como é que foi a minha experiência nessa prova, tá? E no doutorado não, no doutorado é só a entrevista e a gente precisa só contar, tem que fazer uma apresentação, tá? Pode ser por PowerPoint, ou seja lá qual plataforma você usa para fazer slides, explicando a sua pesquisa do mestrado até então e o que você planeja fazer para o doutorado. Tudo isso você tem 12 minutos para falar. Eu acho que foram 12 minutos. Que eu achei assim um pouquinho apertado, mas eu consegui explicar. E depois disso eles perguntam pra você, fazem diversas perguntas relacionadas à sua pesquisa. Como é uma prova de admissão da universidade, quem tava me avaliando ali eram pessoas do meu departamento. Então a galera que entende de ciência da computação. Então eles fizeram perguntas bem específicas e no final tá tudo certo e eu passei. Eu passei, tá? Agora, passando nessa prova, me garantiu um lugar na universidade aqui ano que vem. Porém, a minha bolsa, ela só é válida, né? Eu só recebo essa bolsa até março de 2019. E se eu quiser continuar pro doutorado, ou eu consigo a extensão dessa bolsa, ou eu tenho que trabalhar. Trabalhar... é possível, mas eu não gostaria de ter que fazer meu doutorado e trabalhar ao mesmo tempo. Então, obviamente, eu estou tentando a extensão da bolsa. Aqui, o processo dessa extensão, eu acho que isso talvez aconteça com todas as universidades, tá? Não tenho certeza. Mas aqui o processo começou mais ou menos no final de novembro, começo de dezembro. Eu precisei submeter um formulário pedindo pela extensão da bolsa. Tenho que dizer exatamente por quanto tempo mais eu quero. E, juntamente, tive que entregar uma carta de recomendação do meu orientador, meu histórico escolar referente ao meu período do mestrado aqui, meu plano de pesquisa para o doutorado e a carta de aprovação
no programa de doutorado que eu quero entrar. E nesse ponto eu quero salientar pra vocês como é importante vocês se esforçarem ao máximo pra conseguir tirar notas boas nas aulas e estar sempre em bons termos com o seu orientador. Porque o que acontece? A gente entrega o nosso plano de pesquisa, mas eu acho que isso é mais uma mera formalidade. Por quê? Quem vai avaliar é a galera do MECT. E é bem provável que essa galera não manje da sua área. Então, eu acho muito difícil que eles vão realmente entender o que você está fazendo na sua pesquisa. De acordo com o meu orientador, foram palavras dele, o que mais conta são as notas. Principalmente as notas. Publicações em conferências e jornais. E, obviamente, a carta de recomendação dele. Porque é ele que vai estar te orientando, né, nos próximos 3 anos de doutorado, se você conseguir a bolsa. E assim, gente, antigamente, as pessoas que já estavam ganhando bolsa pelo mestrado e que queriam continuar para o doutorado, já ganhavam a bolsa. A bolsa já estava garantida para o doutorado. Só que, né, tá todo mundo em crise. O Japão não é exceção, beleza? Então eles começaram a limitar o número de extensão de bolsas. Extensões de bolsa. Ai, tá difícil, gente. E basicamente cerca de 30%, e isso é uma porcentagem que foi me passada pelo escritório que cuida dos estudantes internacionais aqui, cerca de 30% dos que aplicam não conseguem essa extensão. Talvez seja mais, talvez seja menos, eu não sei, mas eu prefiro jogar safe, jogar seguro. Então assim, devido a toda essa possibilidade de não conseguir a bolsa, eu estava bem nervosa. Eu realmente não sei se eu conseguiria continuar no doutorado se eu tivesse que trabalhar para pagar tudo, tá? Mas o meu orientador me disse que, como eu tirei tudo A e A+, E sim, eu sou CDF nesse nível. e como eu já publiquei também em conferências internacionais, eu não deveria me preocupar. Amém, sensei, amém. Vamos esperar por isso. E bem, depois que a gente entrega toda essa documentação, a gente precisa fazer a bendita da entrevista. E para essa entrevista a gente recebe umas guidelines, né, algumas instruções que eu vou ler aqui pra vocês. Então, primeiro, a gente tem que chegar 10 minutos antes do horário do início da nossa entrevista. Segundo, a gente não deve levar a nossa mochila pra sala de entrevista. A gente tem que deixar a gente tem que deixar a mochila na sala de espera, o que é muito esquisito. Eu não me sinto segura fazendo isso, mas tô dentro da universidade, né? A gente espera que não dê nada de ruim. Terceiro, a entrevista ela pode ser em inglês ou em japonês. Os avaliadores vão perguntar qual a preferência no início da entrevista. E quarto, a duração da entrevista é de 10 minutinhos. Eles vão perguntar sobre a sua pesquisa atual e sobre os seus planos para o doutorado. E eles pedem, por favor, explique ambos brevemente em 1 minuto. 1 minuto. E por último, eles falam que não serão feitas nenhum outro tipo de pergunta. Beleza. Meus caros, o struggle é de verdade. Assim, eu já tinha achado uma loucura eu ter que explicar tudo isso em 12 minutos pra prova de admissão do doutorado. E aí quando eu vi 1 minuto, mano, 1 minuto. Tipo, se fossem 2 minutos, eu ainda conseguia fazer 1 minuto da pesquisa de mestrado e mais 1 minuto do plano de pesquisa de doutorado. Mas não, é tudo em 1 minuto. Cara, foi foda. Eu cheguei a escrever meu scriptzinho aqui. Vou até mostrar aqui pra vocês bem rapidinho. Tive que fazer várias modificações porque, mano, como é que você explica um negócio assim, cara? Foi difícil. Eu treinei um bocadinho, acho que foi o que mais me tomou, assim, tempo pra se preparar pra essa pesquisa, foi isso. Eu treinei pra falar em 1 minuto, só que eu tava falando, tipo, muito rápido. E na moral, não importa o nível desses caras aí que estão fazendo a entrevista, eles são japoneses. Eu não sei qual é a fluência do inglês deles. Se eu sair falando, metralhando uma caralhada de palavras, é muito provável que eles não vão entender porra nenhuma. Então assim, eu tava muito preocupada com relação a isso. Mas quando eu cheguei lá na hora, tinha uma mocinha lá que ela tava orientando todos os candidatos e ela falou pra mim que não precisa exatamente ser em 1 minuto. Eu falei, então pode passar um pouquinho? Ela falou, pode. Então assim, eu me senti um pouquinho mais calma, sabe? Eu fiquei esperando lá na sala de espera e um pouquinho antes do horário da minha entrevista, a mocinha me levou pra esperar na frente da sala de entrevista. E ali, basicamente, dava pra ouvir tudo que tava acontecendo dentro da sala, tá? Eu consegui escutar claramente. Tava escutando a entrevista do guri, né, que tava antes de mim lá dentro. E aí até que chegou uma hora que uma das avaliadoras, né, chegou e falou assim: beleza, eu entendi a sua resposta, mas eu ainda não entendi qual a relevância da sua pesquisa. Meus queridos, nessa hora, de verdade, nessa hora eu fiquei muito desesperada, porque tu pensa, numa situação dessa em que você tá tentando garantir seu dinheiro, né, na sua bolsa pelos próximos 3 anos, a pessoa que tem o poder de decidir se você é apto ou não a receber essa bolsa, fala assim, eu não entendo o motivo dessa pesquisa, por que eu tenho que te dar esse dinheiro? Basicamente é isso que ela tava perguntando, entendeu? E eu falei, mano, você vê um negócio desse?
que eu faço? Mas assim, o cara lá dentro, ele conseguiu, ele manteve, cara, o menino foi sim, 100%, porque ele manteve a calma, pelo menos eu não senti ele ficando desesperado na resposta dele, né, porque eu só tava escutando, eu não tava vendo. E ele respondeu super de boa, e pelo jeito a galera entendeu, então eu falei, bom, manter a calma, Erika. Você precisa manter a calma que vai dar tudo certo. Tá, eu tava falando isso pra mim, eu tava desse jeito ali na frente na frente da sala de entrevista. E aí terminou a entrevista do guri e chegou a minha vez. Eu entrei na sala e, cara, pense numa situação muito intimidadora. Porque é uma sala e os entrevistadores, eu acho que tinha uns 7, acho que 1, 2, 3, 4, 5, uns 7 ou 8 pessoas. Estava assim, tipo num U assim, e tinha uma cadeirinha bem no meio, assim, que é onde eu tive que sentar. Aí eu entrei ali, mano, já cheguei, fiz a reverência, né? Falei bom dia e tal. Aí um tiozinho que tava bem no meio, que eu acho que ele deve ser tipo um dos reitores da universidade, porque eu lembro da cara dele, assim, em vários eventos. Ele perguntou se eu queria fazer a entrevista em português ou inglês. E eu falei que em inglês. E aí eles deram até uma risada, porque eu acho que provavelmente até o momento todo mundo só tinha pedido pra fazer em inglês. E aí ele perguntou meu nome, meu departamento, eu falei e tal. Ele, beleza, pode sentar aí. Daí eu sentei na cadeirinha lá no meio. E meus caros, como foi difícil ficar quieta naquela cadeira. Eu tenho tique de ficar tremendo a perna quando eu tô sentada, tá? É um tique que quando eu tô muito nervosa acontece e eu causo um terremoto nas mesas ao lado que tiverem, porque treme tudo. E isso é um comportamento extremamente desrespeitoso aqui no Japão. Eu acho que em qualquer lugar não é muito bem aceitável, mas aqui no Japão é muito feio. Eu tava me concentrando muito pra não ficar tremendo a maldita da perna. Foi difícil, tá? Mas respira, Erika, respira, respira. Não fiz isso na frente de todo mundo, mas eu tava tentando, né, manter a calma. Parecia que eu estava, né, bem. Daí ele me perguntou, a primeira coisa que ele me perguntou foi como que eu me senti em relação a estar recebendo uma bolsa que é basicamente financiada pelos impostos de cidadãos japoneses. E eu disse que eu sou extremamente grata. Eu sempre falo isso, cara. Gente, sou muito, muito, muito grata por essa bolsa. Porque foi por causa dela que eu consegui me estudar no Japão, cara. Eu lá no Brasil, sem essa bolsa, né? Eu nunca que eu ia pensar em estudar aqui. Porque é muito caro. Não adianta. Mesmo Tsukuba sendo uma universidade mais barata, assim, né, comparada, por exemplo, às públicas, às particulares, tipo a Seda, é muito dinheiro, E eu não tinha esse dinheiro pra fazer tudo isso. Então eu falei, gente, abriu uma oportunidade muito, muito, muito grande, muito boa pra mim. Então eu sou muito grata, porque a ideia de estudar no exterior, principalmente no Japão, sempre foi algo que me chamou muito a atenção, né? Primeiro porque meu pai é japonês, minha família é japonesa. Segundo porque o Japão é muito forte na minha área. E aí eu falei isso. E que eu gostaria de retribuir de forma mais concreta. E como eu não consigo, o que eu tento fazer é primeiro fazer um bom trabalho, ser uma boa aluna e não causar problemas para os japoneses. Eu acho que esses são os 3 pontos principais. O tiozinho falou assim, poxa, bacana, é muito legal que eu tenha essa consciência, né? Mas que o ministério, né, o MEXT, ele espera que os bolsistas consigam se envolver mais em atividades locais que ajudem a população de alguma forma. E eu falei, pô, beleza, tio. Não falei tio, né? Mas, sim, entendi. Poxa, eu vou me esforçar pra atender essa expectativa deles. Eu não sei exatamente se ele queria que eu falasse sobre isso nesse momento, mas eu só falei isso na hora. Daí ele ele pediu pra eu falar da minha pesquisa, e aí eu falei meu discurso ensaiado de 1 minuto, né? Tentei usar bastante gestos, olhar pra todo mundo e falar mais, né, devagar. E eu acho que assim, eu vi que eles estavam tendo dificuldades pra entender o que eu tava falando. E, mano, não adianta, cara. O que eu faço é um negócio meio abstrato. Você fala isso pra gente que não é da área, eu sabia que eles não iam entender. Mas, assim, eles estavam tentando, sabe? Dava pra dizer, sabe, a cara meio assim, né? Dos japas, enfim. Daí, quando eu terminei de falar, a única mulher da banca avaliadora que tava lá chegou e falou assim, olha, eu não entendo da sua área, então não vou perguntar muito da sua pesquisa, mas eu gostaria de saber qual é a aplicação real da sua pesquisa. E eu falei, mano, tá, perfeito, mano, isso aqui eu manjo, daí eu expliquei pra ela e tal. Daí um tiozinho que tava pra cá, assim, ele falou assim, eu vi que você propôs o conceito do Word Subspace e tal. Aliás, se vocês gostariam, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais da minha pesquisa, eu faço isso em outro vídeo, comenta aí embaixo. Enfim, o tiozinho chegou e falou assim, eu sei que você propôs esse conceito e que você está utilizando para a modelagem de textos. Você acha que isso é melhor do que os modelos baseados em Deep Neural Networks? Deep Learning e Deep Neural Networks é tipo assim, é o novo bambambam da área. Tudo tá sendo feito em cima disso e
para muitas pessoas, se você não tem Deep Learning envolvido na sua pesquisa, você é um ultrapassado, não presta pesquisa. O meu laboratório, a gente não trabalha muito com Deep Learning, a gente tá começando agora. Então assim, eu já tô meio que carimbada com essa pergunta, velho. Sempre perguntam isso pra mim e eu expliquei lá pra eles. Eu falei, olha, Deep Learning é foda. Deep Learning cara, eles conseguiram alcançar resultados extraordinários com Deep Learning. A gente vai conseguir ser melhor que eles? Eu não sei. Não boto minha mão no fogo nisso, porque eu não sei. Mas o que eu consigo falar pra vocês é que o nosso método ele é computacionalmente mais leve. Eu não preciso ter trocentas GPUs pra fazer as coisas que eu quero fazer. E eu não preciso fazer um crawling e baixar dado da internet inteira pra fazer o que eu quero fazer. E essa foi a minha resposta. E assim, o tiozinho que tinha perguntado, ele meio que assim, né? Mas os outros tiozinhos lá, eles balançaram a cabeça, faz sentido. Então no final eu acho que eles engoliram a minha resposta. Eu espero que sim, porque essa é realmente a minha resposta pra essa pergunta. Um outro tiozinho que tava lá, ele voltou no assunto sobre as contribuições locais e trabalhos voluntários e tal. E aí, ai meu Deus, e ele perguntou se eu já tinha feito algum trabalho voluntário aqui no Japão. E nessa hora eu lembrei, né, de um programa que eu participei de intercâmbio em 2015 pelo SWAI, né? Shift for the World Youth. Esse programa ele tem como objetivo desenvolver jovens líderes, onde a gente se junta, né? Líderes de vários países se juntam para trocar experiências sobre quais trabalhos voluntários e comunitários a gente tinha feito em suas respectivas regiões e tentar encontrar uma solução melhor, ou então como melhorar as coisas, entendeu? E eu falei sobre isso e tal, eles falaram, nossa, bem bacana. Mas aí ele foi mais a fundo na pergunta, falou assim, mas e aqui em Ibaraki? Que é a província onde eu tô, né? Você já fez alguma coisa aqui? Porque eu não sei se você sabe, mas existem vários programas em que você consegue interagir com os locais e consegue ajudar a população. E aí eu fiquei... Aí, cara, mano... Obrigada, Érica do passado. Eu participo, já faz 2 anos, de um workshop que acontece aqui na nossa universidade, com alunos de escolas brasileiras aqui da região. Sim, existem escolas brasileiras aqui no Japão. Todo ano, esses alunos vêm pra cá, pra Tsukuba, e a gente passa o dia junto, conversando sobre possibilidades pro futuro deles. Porque assim... a realidade desses jovens é um pouquinho delicada, porque muitas vezes eles não veem futuro, nem aqui no Japão, porque eles não sabem falar japonês, por exemplo, e nem no Brasil, porque eles nunca foram pro Brasil. E aí você pensa como é que deve ser, né, na cabeça dessas crianças, como é que deve ser, tipo, o futuro pra elas. Eu acho que é um negócio bem incerto. Então a gente tenta conversar com eles pra tentar ajudar e dar uma luz pra eles e tal. Eu achei bem interessante que um dos tiozinhos lá parecia conhecer esse workshop e falou, realmente existe esse workshop, esse trabalho com as escolas brasileiras aqui. Eu falei, desde que eu cheguei eu tenho participado. E eu acho que é uma forma que eu tenho de ajudar essas crianças, né? Eles falaram, poxa, bacana, pô, legal, espero que você continue com esse trabalho e tal. E eu pensei assim, muito obrigada, Érica do passado, por ter decidido ajudar essas pessoas. E assim, foi um negócio legal. Eu me senti bem, porque quando eu decidi participar desse workshop, eu não pensava que eu iria ganhar algo assim tão direto dessa experiência, entendeu? Então foi bacana. E daí, nessa hora, eu acho, foi quando tocou o sininho lá, que eles batem um sininho falando que a entrevista tinha terminado. E foi quando eu consegui respirar mais calma, assim, né? Que eu tava muito assim falando, mas mesmo assim na hora que eu saí da sala, porque assim, quando você sai da sala aqui no Japão, é educado que você faça reverência e tal, e aí você sai. Só que aí você faz a reverência, normalmente você vira de costas pra sair. Eu tentei não virar de costas, porque eu acho que deve ser, não sei, né? Eu acho que é falta de educação você mostrar as costas e tal. Só que daí eu errei a porta e eu bati na parede, fez tipo um barulho enorme, todo mundo tomou um susto. E eu, ai meu Deus do céu, desculpa, sai daí. Pelo menos a galera riu lá e tal, mas quase deu acidente lá, mas deu tudo certo, tá? E basicamente essa foi a minha entrevista para conseguir a extensão da bolsa. Eu ainda não sei se eu vou conseguir essa bolsa, tá? Mas eu tô confiante, tudo parece indicar que vai dar certo. Dito isto, eu gostaria de deixar aqui minhas últimas, né, um wrap-up das dicas que eu gostaria de dar pra vocês. Que primeiro, seja um ótimo aluno, não é só um bom aluno, você tem que ser um ótimo aluno no mestrado, tá bom? Tenta tirar a melhor nota possível, não apenas o suficiente para passar, tá bom? Tente ser melhor. Lembrem-se que vocês estão recebendo dinheiro que poderia estar sendo direcionado para estudantes japoneses, então é esperado que vocês sejam tão bons quanto ou até melhores do que eles. Segundo, tente publicar o máximo que você conseguir em conferências de jornais, de preferência conferências internacionais. Terceiro, tenha um ótimo relacionamento tente manter um bom relacionamento com seu orientador, porque assim, se ele te quiser como aluno de doutorado,
é quase certeza que você consegue ficar. Mas se ele não te quiser, mano, não tem santo que faça tu ficar. E por último, tente ajudar a sua comunidade local aqui no Japão. Não precisa ser exatamente ajudar japoneses. Você, como aluno internacional, também pode dar suporte para outros alunos internacionais que estão em apuros, por exemplo. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem perguntas, vocês podem deixar aqui nos comentários. Ou então, se vocês quiserem, podem mandar DM pra mim no Instagram, por exemplo. E eu desejo a todos vocês uma ótima semana, final de semana, manhã, tarde, noite. Seja lá que horas você esteja vendo esse vídeo. E claro, Natal já tá bem aí, meus amigos. Então um Feliz Natal pra vocês também. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de ano. Mesmo com essas festas, eu estarei aqui semana que vem, tá? Com a minha retrospectiva de 2018 e o flip through do meu bullet journal. Espero ver vocês aqui semana que vem, então. E é isso aí, gente. Até a próxima e tchau, tchau.